Bom dia, Felipe, bom dia ao Marcos Rogério e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Deputado Marcos Rogério, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia ao deputado Henrique Fontana, aos ouvintes da Guaíba, um prazer falar com vocês. A nossa ideia são 3 rodadas de 1 minuto e meio. Se a gente estourar o tempo, é claro que a gente vai compensar os deputados que vão conversar com os nossos ouvintes a partir de agora. Deputado Marcos Rogério, por que reduzir a maioridade penal? Olha, Felipe, esse é um tema que o Brasil está discutindo, a sociedade brasileira, na sua grande maioria, clama pela redução da maioridade penal. Nós temos muitos casos no Brasil de crimes cometidos por adolescentes, por jovens, e muitos crimes hediondos. Esse é um tema que não pode ser um tema proibido no parlamento. Enquanto a sociedade discute nas faculdades, nas escolas, nos comércios, o parlamento não pode ignorar a voz da sociedade. Então, a redução da maioridade penal pode não ser a solução num todo, mas ela representa uma resposta à sociedade e uma forma de enfrentarmos também essa violência crescente no meio da juventude. Deputado Henrique Fontana, por que manter a maioridade penal em 18 anos? Olha, Felipe, primeiro, é lógico que eu tenho noção de que hoje há uma maioria da sociedade que se inclina por esta solução, porque ela está premida pela ideia de que, reduzindo a maioridade penal, ela vai diminuir os crimes que são cometidos, eventualmente, por jovens, por adolescentes, na faixa dos seus 15, 16, 17 anos. Os estudos mais consistentes mostram que não haverá nenhuma redução dos crimes cometidos, portanto, o objetivo que a sociedade tem não será atingido por esta medida. E segundo, nós vamos agravar a situação, porque ao invés da sociedade assumir a responsabilidade por buscar mecanismos que retirem este jovem, este adolescente do mundo do crime, ela vai estar empurrando uma parcela desses jovens para que se tornem de fato criminosos, saiam da situação de infratores para a situação de criminosos. Até porque hoje, algumas pessoas não sabem disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite punições com restrição de liberdade, inclusive, para os casos em que eventualmente ocorram esses crimes. As causas da violência no Brasil, elas são de outra ordem, e não o fato de não haver a redução da maioridade penal. Deputado Marcos Rogério. Veja, eu tenho uma compreensão de que o jovem brasileiro ele não tem que ter preocupação com a redução da maioridade penal. Esse tema não deve preocupar a juventude do Brasil, por uma razão muito simples. A maioria dos jovens brasileiros não é criminosa. A maioria dos jovens brasileiros são pessoas decentes, pessoas do bem, estudantes, trabalhadores, e que querem levar uma vida tranquila. A redução da maioridade penal, ela deve preocupar o criminoso, ela deve preocupar o delinquente. E veja, políticas públicas voltadas para o jovem, para a sua boa formação, para uma boa saúde para a juventude, geração de emprego para a juventude, isso é obrigação do Estado. Mas isso não impede que esse mesmo Estado também cumpra o seu dever, adotando medidas punitivas para quem sai da linha, para quem comete crime. Uma coisa não impede a outra. Até parece que se fizermos a redução da maioridade penal para 16 anos, nós estaremos abrindo mão de adotar outras medidas de políticas públicas voltadas para a juventude. Eu acho que são duas coisas diferentes. O que nós não podemos manter a impunidade como nós temos hoje. O Brasil clama por justiça. Veja, não resolve o problema prender. Esse mesmo argumento vale para os adultos também. O sistema penitenciário não resolve. O sistema penitenciário é uma escola do crime. É o argumento de muitos que são contra a redução da maioridade penal. Bom, se for assim, então nós vamos ter que abrir as cadeias para soltar quem está lá também, porque não está resolvido. Okay. Eu acho que é preciso dar uma resposta efetiva à sociedade, e essa é uma forma. Se não vai resolver, eu creio que pelo menos vai haver um fator de inibição. Essa é a nossa sensação, esse é o nosso pensamento e o nosso desejo. Mas se isso não acontecer, há uma medida de retribuição ao crime cometido. Deputado Henrique Fontana, 2 minutos para o senhor. Tu vejas que eu tenho profundo respeito pelo Marcos Rogério, nós temos assuntos, inclusive, que temos posição convergente.
Mas veja a tentativa que ele faz para argumentar a favor da redução da maioridade penal. Não, se nós não reduzirmos, e se nós tivermos a ideia de que um jovem de 16 anos merece um tratamento diferente daquele de 30, 40 ou 50 anos ao cometer um crime, então sejam consequentes que proponham abrir as cadeias. Isso é absurdo. É evidente que ninguém vai propor isso. Mas nós estamos aqui debatendo, Felipe e ouvintes da Guaíba, se a solução para um jovem de 16 anos que comete a ínfima menor parte dos crimes cometidos no Brasil, e quando comete, na maior parte das vezes, os estudos ensinam que ele comete induzido e levado por adultos, que esses sim devem ter penas aumentadas, devem ser punidos exemplarmente quando usam o jovem de 16 anos para cometer um crime. Então se diz, a solução para este jovem não é que a sociedade se responsabilize por ele, com outros mecanismos para recuperar o futuro da vida dele, e ao contrário, a solução para ele seria, com 16 anos, ir para dentro de uma cadeia sem reduzir 1 milímetro os indicadores de crime no país. Que as causas do crime não é o fato de que um jovem de 16 anos não pode ficar na cadeia por 10 anos. Ele até pode ficar com restrição de liberdade hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até 2 anos muitas vezes. Então, para isso já existem medidas. Esta ideia de cadeia para jovem não resolve a questão que preocupa a população brasileira. 15. É uma espécie de discurso, me perdoem, para iludir a população de que esta seria a solução. A população acuada pelo crime, muitas vezes, pode comprar esta bandeira achando que vai resolver e não vai resolver coisa nenhuma, além de piorar para esta geração que está chegando, que nós temos que proteger. Deputado Marcos Rogério, resolve alguma coisa ou não? Olha, a nossa aposta é que haverá, sem sombra de dúvidas, uma redução no índice de violência envolvendo a juventude. É de se questionar aqueles que apaixonadamente defendem a tese da não redução, como enfrentar, como justificar 2 anos de cadeia para um adolescente de 17 anos e quase 18, 17 anos, faltavam 2 ou 3 dias para completar 18 anos, que executam a namoradinha de 14 anos com um tiro na cabeça, filma toda a cena do crime, posta na internet e depois, quando é apreendido, diz para a imprensa toda ouvir: aqui em Brasília aconteceu isso, eu sou menor, vocês não podem me prender. Veja, há um abuso, há uma afronta à sociedade por parcela de delinquentes, não são jovens, são delinquentes. A idade penal, estabelecida aos 18 anos, começou em 1940 no Código de 40. Antes disso, não custa lembrar, no Código do Império, nós tínhamos idade penal, já tivemos no Brasil, de 9 anos, de 13 anos, de 14 anos, de 16 anos, e em 40 passou para 18 e a Constituição de 88 adotou essa mesma interpretação. 15 segundos. Agora eu pergunto, o jovem de 1940 é o mesmo jovem de hoje? A cabeça do jovem de 1940, o acesso à informação do jovem de 1940 é a mesma do jovem de 2015? Eu penso que não. Nós temos uma juventude muito mais madura, muito mais esclarecida, com muito mais acesso à informação. Veja, o jovem pode votar, o jovem pode casar, o jovem pode até ter empresa em algumas situações no Brasil com 16 anos. Não pode responder pelos seus crimes. Então esse discurso de proteção, de proteção integral até 18 anos, isso é um discurso falacioso que a sociedade brasileira não aceita mais. Eu respeito a posição, não só do Fontana, mas de todos aqueles que são contra a redução da idade penal. Eu tenho pontos que também defendo de endurecimento das penas do ECA, mas eu acho que reduzir para 16 anos, e no meu caso, eu defendo a redução para 16 para os crimes hediondos. Acho que é um caminho de meio que nós temos que adotar. A sociedade pede isso e é uma aposta que nós precisamos fazer. Ninguém tem bola de cristal para saber se vai resolver 100% o problema. Mas nós não podemos ficar esperando que as coisas se resolvam naturalmente enquanto a sociedade está sofrendo. Deputado Henrique Fontana, 2 minutos e meio para o senhor fechar. Pois é, Felipe. Primeiro eu quero dizer assim, eu quero usar essa palavra que o Marcos Rogério utilizou. Eu acho que nessas coisas não se fazem apostas, né? Nessas coisas nós temos que ter mais base técnica, mais rigor na análise de causas, consequências, o que uma medida de fato pode gerar, e eu volto para a minha tese, até porque
se o exemplo é tu pegares o caso mais horrendo que existe, que é evidentemente um absurdo, uma situação extrema de uma pessoa que tem um conteúdo criminoso patológico claro, como este suposto caso citado pelo Marcos Rogério, e usar este caso extremo para criar uma regra para toda a sociedade e dizer: todo e qualquer jovem que cometeu alguma ilegalidade, algum crime, com 16 anos, merece ser julgado e eventualmente pegar 20 anos de cadeia por um crime, e tu abandona esta geração no sentido dos cuidados que tu podes ter, e muitas vezes continua liberando os grandes chefes do crime, porque nós sabemos quantos crimes o jovem comete com 16 anos, especialmente nos bairros de periferia das grandes cidades, movido pelo narcotráfico, que estes sim merecem ser tratados com grande rigor, né? Movido por um conjunto de crimes sofisticadíssimos, e que aí vem esse discurso que eu considero um discurso absolutamente para iludir a opinião pública, de que nós, atacando lá na ponta, quem diz que hoje deve diminuir para 16 anos a possibilidade de julgar um jovem e colocá-lo na cadeia por 20 ou 30 anos, acabar com a vida dele, no dia seguinte que aprovar isso vai discutir para baixar para 14 anos. Porque esse exemplo horripilante que o deputado Marcos Rogério coloca vai ocorrer com um jovem de 15 anos e 364 dias de vida. E aí vai vir o Marcos Rogério e o Henrique Fontana na Rádio Guaíba propondo que nós devemos reduzir a maioridade para 14, depois para 12, depois para 10. E quem sabe nós vamos imaginar que as crianças nascem com a cabeça voltada para o crime. 15 segundos. Vamos voltar para aquela lógica de que o crime vem no gene. Isto não é solução, Felipe. Nós precisamos ter soluções efetivas para combater a violência no país e não iludir a população com falsas medidas. Para fechar, um dos debates de ontem, e aí uma pergunta para cada um, vocês dois têm compromissos em instantes, me diga o seguinte: deputado Marcos Rogério, vocês consideraram que é constitucional o debate, a CCJ aprovou a tramitação, foi criada a comissão especial. Lá na frente, todo esse esforço não pode ser derrubado na questão da cláusula pétrea? É cláusula pétrea ou não é a questão da maioridade penal? Veja, Felipe, o parecer vencedor ontem na CCJ foi de minha autoria. Uhum. Eu tenho a compreensão, o entendimento de que não se trata de cláusula pétrea, é um entendimento, obviamente, baseado na posição de grandes juristas do Brasil. Entre eles, Carlos Veloso, que foi um ministro do STF, que inovou na Constituição Federal para afirmar que os direitos e garantias fundamentais não são apenas aqueles presentes no artigo 5º da Constituição Federal. E ele mesmo, essa semana, em entrevista nacional, ratificou o posicionamento que ele já tinha manifestado, de que não se trata de cláusula pétrea. O ministro Teori Zavascki na mesma direção, o ministro Barroso na mesma direção. Enfim, além de outros doutrinadores. Outra coisa, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele proíbe você editar proposta de emenda constitucional tendente a abolir, entre outros direitos e garantias individuais. Veja, o texto diz abolir. O que nós estamos fazendo no artigo 228 da Constituição não é abolir um direito, não é abolir a inimputabilidade penal. O que nós estamos propondo é modificar, para dar a esse texto a adequada redação contemporânea, baseada na sociedade de 2015 e não baseada na sociedade de 1940. Acho que é um avanço e não se trata, obviamente, de cláusula pétrea. Se trata de uma mutação constitucional necessária pelo avanço da sociedade. Deputado Henrique Fontana, caso avance, chegue à aprovação no Congresso Nacional, vocês vão ao Supremo defender que é cláusula pétrea? Como é que fica essa situação? Com certeza vamos, Felipe. Nós temos esta convicção, evidente que há aí uma controvérsia. Primeira fase, e que nós queremos com programas como este, que tu, de forma precisa, pauta já no primeiro dia, nós queremos com muita tranquilidade debater com a sociedade brasileira. Esse vai ser um grande debate, porque no mundo da violência, eles vão começar a falar muito sobre a questão da redução da maioridade penal. Que nós temos uma visão, fica a ideia de que aumentando penas, ou talvez punindo crianças, prendendo crianças,
nós vamos resolver o problema da criminalidade no país. E isto não é verdadeiro. Esse argumento, eu tenho convicção, ele vai a cada semana perder força, porque as pessoas vão se dar conta que há um ato demagógico aí que aproveita a situação, evidentemente, de revolta, de desespero das pessoas que sofrem com a questão da criminalidade e propõe soluções simplificadoras que não resolverão o problema das pessoas. Então nós não vamos talvez precisar chegar a isso, porque eu acredito que nós podemos inclusive vencer a disputa em plenário e na comissão. Eu vou ter que me despedir porque eu estou atravessando aqui o raio-x. Um bom dia para os ouvintes da Rádio Guaíba. Uma boa viagem para o senhor, obrigado aí. Bom, caiu a ligação já. Deputado Marcos Rogério, obrigado ao senhor aí, um bom dia de trabalho. Obrigado, Felipe, e tranquilizar os jovens brasileiros que não cometem crime, que a redução da maioridade penal não devem preocupá-los. Isso é um tema que deve preocupar quem comete ou quem quer cometer crime no Brasil, que não é o caso da maioria dos brasileiros. Um abraço para você.